Amigo colorado e você que torce para outro clube, seja muito bem-vindo ao canal. Existe muita hipocrisia nessa história do D'Alessandro voltar para o Internacional às pressas como dirigente. E ainda bem que o grande Dali voltou, eterno ídolo colorado, voltou para ser subliminarmente, isso está velado, gente, isso está veladamente, o presidente do Inter se chama Andrés Nicolás D'Alessandro. Ele veio para trazer algo que o Inter não tinha: respeito. Respeito. Esse presidente, ele não colocava ordem no vestiário, as coisas aconteciam conforme os jogadores queriam, né? Entregou a chave do vestiário nas mãos do Cudê e ó, contigo lá dentro, eu não sei o que se passa. Enfim, um entusiasta de futebol, já falei várias vezes aqui, não canso de repetir. Mas o D'Alessandro ele não pode apenas ficar restrito a ser um cara para fazer trazer apaziguar vestiário, né, ser o psicólogo. Não, o D'Alessandro não pode ficar restrito a isso. As coisas no Internacional é que assim, né, meus amigos colorados, e talvez você que eventualmente torça para outro clube e esteja assistindo o vídeo. O Internacional há muito tempo, ele já não é um clube de futebol e sim uma clínica de terapia, um INSS, um lugar onde se os jogadores não têm depressão em outros lugares, eles vêm para cá e adquirem uma depressão e assim a coisa vai andando, né? Eu não sei o que acontece, né? Deveria ser uma alegria para qualquer jogador de futebol jogar num grande clube como o Esporte Clube Internacional, né? O Esporte Clube Internacional de Fernandão, de Arley, de Alex, de D'Alessandro, esse internacional do Índio, do Bolívar, do Klemer, do Tafarel, do Falcão. Grande Esporte Clube Internacional. Parece que este Esporte Clube Internacional ele já não existe mais. Né? Eu sou mais apaixonado pelo Inter do que pelo futebol de hoje. Né? O futebol de hoje, ele raramente me dá alegria. Né? É um futebol feio de ver, na maioria das vezes o futebol brasileiro é feio de ver. É muita força física, é mais físico mesmo, tá? Pouca técnica. Todos os times aí com jogadores iguais, né? Um ou outro diferenciado, mas a maioria dos clubes tem jogadores normais que ganham rios de dinheiro. Bom, aqui no Inter, além dos jogadores ganharem rios de dinheiro, eles precisam de carinho, precisam de psicólogos. Nada contra quem precisa de psicólogo, é até bom, né? Mas eu estou sendo irônico, sim, né? Eu estou falando de um modo assim, digamos assim, eu estou falando de um modo irônico, tirando sarro mesmo, porque aqui no Inter não basta ganhar 1 milhão por mês, né? Você tem que adular, você tem que lamber o jogador, né? Tomara que o D'Alessandro não se restrinja a ficar lambendo, a ficar alisando a enervalência para ele voltar a jogar bola, né? É uma hipocrisia tão grande, como falei no início do vídeo, acontece uma hipocrisia tão grande no Internacional, porque se no lugar do Ener Valência estivesse qualquer outro jogador comum, a torcida também iria vaiar e acontecer as mesmas coisas que aconteceram com o Ener Valência, iria acontecer com esse jogador. E sabe o que no final das contas seria o resultado? Né? Qualquer outro jogador, digamos se fosse o alemão, né? Iriam largar para outro time. Se fosse o Joãozinho da esquina que errasse um gol atrás do outro na Libertadores, cara, a carreira no Inter dele estaria acabada. Né? Eu vi um comentarista aqui da Arena SBT dizendo que o futebol, o torcedor ou ele é 8 ou ele é 80, e o Kleber Machado tentando, não, mas não pode ser, não, mas é assim que é, verdade, futebol, o torcedor ele coloca o jogador lá no céu e coloca no inferno, é assim desde que o futebol existe aqui no Brasil. Mas ficar adulando,
ficar lambendo. Ai, porque o Borré fez. Claro, o Borré fez um gol, não fez mais do que a sua obrigação. Né? Dois. Hoje em dia, o futebol ele tá tão limitado tecnicamente que o jogador fazer o óbvio, a gente louva o jogador, coloca ele lá nas alturas. Olha, o lateral cruzou não sei quantas bolas. Ah, o lateral cruzando. Olha, o centro médio, o primeiro volante, ele fez tantos desarmes nesse ano. Oh, parabéns! O centroavante fez tantos gols. Oh, o goleiro fez tantas defesas. Gente, eles são pagos para isso. Sabe, se o cara faz um gol, se o cara dá um passe de 2 metros, ele. Nossa, antigamente era obrigação, era fundamento, era o básico. É que o futebol decaiu tanto que um lateral hoje em dia saber cruzar virou um virtuose. Decaiu o futebol, decaiu tanto que o D'Alessandro tem que vir pro Inter e ser psicólogo de enervalência e colocar respeito no vestiário e tem que lamber jogador. Eu tenho uma ideia de futebol. Eu acho que o Internacional ele precisa se espelhar em um quartel-general, sabe? O cara que vem para cá, ele tem que estar focado. Ele não pode pensar que é maior que o clube. Agora estão dizendo que o Enner precisa de carinho. Poxa, a torcida pegou ele no colo no aeroporto. O Borré, a torcida pegou no aeroporto. Sabe? O Alário, acho que esses caras, Alário, Enervalência e Borré, nunca tiveram uma festa tão grande. A torcida colorada entende de festa. A torcida do Inter entende, sabe fazer festa. Pegaram esses jogadores no colo e o que eles fizeram? Vieram pra cá achando que o que a gente fizer tá bom. Esses torcedores aí já estão acostumados a não ganhar nada. A nossa simples presença já basta para eles. Não, se enganaram. Para vocês que acompanham o canal, eu nem comento sobre contratações, não é? O Inter contratou, nem porque eu acho que não adianta, não é mais, não disputamos mais nada, sabe? Não me empolga essa história de trazer. O Inter tá atrás de lateral. Agora que o Inter tá atrás de lateral. Há quanto tempo o Bustos queria. Para vocês verem o amadorismo, para vocês verem que o presidente Alessandro Barcelos ele tem tanta sede de poder que ele nem se preocupou com futebol. Ele pensou que colocando muita grana em jogadores que estavam meio que escanteados na Europa, o Internacional iria ganhar alguma coisa apenas colocando o seu amigo Eduardo Cudê, colocando, lembra, Papaléuzinho, o cara era procurador, é procurador e tal, um pessoal que não entende nada de futebol do seu lado junto com ele. Não tinha um clube que não teve respeito dos jogadores, que não tinha respeito desse treinador Eduardo Cudê quando foi embora e agora fez a mesma coisa, né? Trouxe jogadores como Arangues, esse pilantra que não era nem para ter colocado os pés no Beira-Rio. Enfim, cara, eu tenho saudade do Inter, eu tenho saudade. O D'Alessandro, ele vem para trazer a honra de volta. O D'Alessandro, ele vem para trazer o torcedor para o estádio de volta. É a última cartada de Alessandro Barcelos. E hoje, D'Alessandro, sim, é o presidente do Internacional. E tomara que o D'Alessandro não vire um psicólogo de jogador milionário. Porque esses caras têm que ter vergonha na cara, levantar a cabeça e dar a volta por cima. É isso que a gente faz. Né? Claro que o Inter lá eu acredito que não tem carrasco, ninguém é carrasco. Só que ficar passando a mão o tempo todo, o time indo pro buraco e passando a mão em jogador descansado, jogador que dando migué, não. Né? Eu dou opinião forte aqui no meu canal, eu acho que o Alan Patrick não deve ser o capitão do Inter. E depois daquele discurso que ele deu, cara, eu agarrei um nojo daquilo, velho. Quando ele fala que jogar futebol 2 vezes por semana chega a ser desumano. Cara, se eu tivesse o poder de ser presidente do Inter, eu iria dizer pro técnico: coloca esse cara no banco e deixa ele morgar no banco, porque ele não sabe o que é a vida real.
o que é acordar 4 horas da manhã para mexer em massa, para aturar patrão chato, para ganhar um salário de merda. Deixa esse cara até ele pedir para sair. Até ele pedir para sair do Internacional, porque aqui eu quero jogador raçudo, quero pau-ferro, quero jogador pau-ferro. Jogador meia bomba não me serve. Enfim, D'Alessandro, tomara que você não tenha vindo para o Internacional apenas para servir de psicólogo de enervalência, de borré, sabe? Esses caras, eles precisam ser cobrados, sim. Eu bato nessa tecla. Eu insisto nisso. Tem que ser cobrado, sim. Se não aguenta a pressão, pedem para sair. Simples assim. Porque eu aposto, tá cheio de... Tá aí o Fortaleza. O Fortaleza, com uma folha muito menor do que a do Inter, os caras estão mostrando futebol, são líder. E vou torcer para o Fortaleza ser campeão brasileiro, para tirar essa coisa de sempre Flamengo ou Palmeiras. Vou torcer para que o Fortaleza seja campeão brasileiro. Se deixarem, né? Se deixarem. Enfim, né? Tá cheio de bons jogadores que estão em clubes medianos querendo uma oportunidade no Inter, tá? Não quer? Traz esses caras do interior, faz um time mediano, com uma folha mediana. Talvez esteja aí a solução para o Internacional voltar a encher os estádios, a encher o estádio Beira-Rio e a encher os corações colorados de esperança. Enfim, gente, futebol tá chato, né? Futebol tá uma porcaria, né? É tudo time mais ou menos, jogador mimado, né? Aqui no Inter. Então isso, eu tô bem de saco cheio, velho. Tô bem de saco cheio agora. É muito canal de Inter passando a mão na cabeça de Borré, passando a mão na cabeça de Ener Valencia, velho. Tem muito jogador que tem história no Inter que não foram exaltados como esses caras que não ganharam porra nenhuma são, sabe? Dá nojo o futebol às vezes, sabe? Dá nojo. Devolvam meu Inter. Devolvam meu Inter. Tragam jogadores com vergonha na cara, tragam homens de verdade que queiram jogar, sabe? Tragam homens que... É claro que depressão, que problemas, todo mundo pode passar por isso, mas tem que levantar a cabeça e ir pro jogo, ir pra cima, e era isso. Enfim, a nossa esperança está fora do campo, se chama D'Alessandro. E eu repito, tem que ter cobrança. Tem que ter cobrança, sim!